Bem-vindo aos Jovens Veteranos, um programa da TV Humana que celebra a vitalidade, a sabedoria e a força de quem passou dos 50 e continua construindo novos caminhos. Aqui, cada convidado compartilha sua trajetória, seus aprendizados e sonhos que seguem vivos, mostrando que maturidade é sinônimo de coragem, criatividade e transformação. Mais do que histórias de vida, os Jovens Veteranos é um convite a acreditar que sempre é tempo de recomeçar, inovar e continuar fazendo a diferença. Bom dia a todos. Meu nome é Walter Augusto Varela, eu hoje, 2025, tenho 65 anos, sou natural de Santos. Eu venho de uma família bastante humilde, meu pai era encanador industrial e minha mãe professora primária. E sempre buscaram dar o melhor para os 3 filhos, pois eu tenho uma irmã e um irmão. A vida seguia com muitas dificuldades, mas tem uma coisa, essas dificuldades foram o motor que impulsionou tudo na minha vida até hoje e sempre foi assim. Hoje sou casado há 38 anos, tenho 2 filhos, Tiago e Daniel, e uma nora linda e amorosa, casada com Tiago, e tenho 2 netos, o amigão Isaac, de 3 anos, e a Beca, uma fofura de 1 ano. São os bens de maior valor na minha vida, a família. Na época, eu me lembro bem, uma frase que me acompanhou, me motivou, até hoje me segue. Eu quero ver o que tem depois da próxima curva. Bom, as minhas histórias são muito interessantes, eu gosto de contar história. E uma coisa interessante, ser filho de uma mãe professora no século passado e exigente não era nada fácil. E desde os 6 anos eu já tinha compromisso em buscar ser o melhor da classe. E assim foi no primário, no ginásio, até no colegial. Hoje seria o ensino, acho que fundamental, o ensino médio. E eu tenho até medalhas que estão lá no meu diploma, todo poído, todo destruído, de primário, com as 4 medalhas. Eu fui primeiro nos 4 anos do primário. Essa vida foi muito interessante. Na minha época, não tinha muitas coisas para fazer, então nós tínhamos na escola um campeonato de futebol de mesa, um antigo futebol botão, e nós tínhamos uma coisa interessante, os campeonatos, eles aconteciam na casa de cada um dos participantes em cada fim de semana, então era como se fosse um grande campeonato, e isso me ensinou uma coisa, nós íamos jogar em alguns prédios muito lindos, mas me lembro bem de um dia que o jogo era numa comunidade, na época se chamava favela, e era em cima de águas lá de um rio que tem num manguezal. E esse menino, gente muito boa, feliz pra caramba, hoje ele é um médico de talento, com uma clínica sensacional. Ele virou a vida dele, ele acreditou que existia uma outra curva. Um outro hobby que eu tinha era jogar futebol. E esse hobby fez com que nós, no ensino médio, montássemos um time. Me lembro bem, o time do Ajax estava em moda na Holanda, e nós tínhamos então uma camisa branca, um calção laranja, muito ridículo, um meião e chuteira. Aliás, a chuteira tinha até prego, e tudo isso nós compramos. O time era tão bom que o time do São Vicente, uma equipe com estádio na cidade de São Vicente, convidou o time todo para jogar. E esse time foi tão bom que nós fomos convidados para jogar no Campeonato Santista, onde tinha Portuguesa, Santos, Portuários, bons times. E eu me lembro de uma situação cômica, para não ser trágica. Num jogo, num domingo de manhã, contra a Portuguesa Santista, um time grande para a gente, o primeiro tempo foi fantástico, 8-0 para eles. A molecada, e eu era o capitão, mas estava com muito medo, fomos para o vestiário e combinamos, ninguém volta. Não dá, é muita vergonha. Mas uma coisa foi interessante, o pessoal da Portuguesa, muitas vezes as pessoas vêm até a gente com interesse, veio, nos deu sanduíche, nos deu guaraná e falou, volta, é uma experiência única. E nós acabamos aceitando aquele convite e voltamos para o jogo. Muito bom. Quando a gente começa o jogo, o técnico me chama e diz assim, cara, toma vergonha, faz esse time andar, porque é o seguinte, descobri que a Portuguesa precisa fazer um gol para passar o Santos e ser campeã. E aí eu, como santista nato, mexeu nos meus brios, assumi a braçadeira de capitão, de verdade, capitão da minha vida. Fui gritando tanto, eu saí daquele jogo rouco, não conseguia falar. Todo o time entrou naquela vibe, naquela alegria. Resultado do segundo tempo, 0-0. Para nós foi uma vitória tremenda.
da luta, da garra e da coragem. A Portuguesa terminou 8-0. Claro, o jogo foi 8-0 no primeiro tempo, 0-0 no segundo, placar final 8-0. Mas ela não foi campeã porque ela precisava fazer mais um gol e ela achou que faria e não fez. Então fica aqui uma lição de vida que eu aprendi. Quando você for o líder de um time, motiva o time, mas joga junto. E assim eu fiz. Aí eu aprendi, nunca se dê por perdido o que ainda não acabou. Simples. Sempre vai ter um segundo tempo. E como você vai se comportar no segundo tempo, é interessante analisar como foi o início daquele projeto, daquele jogo, rever os erros, manter os acertos e acreditar que dá para virar esse jogo. Assim eu fiz muitas vezes na minha vida. Bom, aquilo foi muito importante. Fiz um teste no Santos, meu time de coração. Mas eu tinha um outro sonho, que era ser engenheiro. E não estava dando para ligar as duas coisas. Então, eu resolvi fazer engenharia. Bom, vou fazer o FUVEST, na época, FUVEST, primeira etapa, passei, tirei muitas notas altas, e aí uma coisa aconteceu. A última prova, eram 2 provas juntas, era matemática e física. Eu era muito bom. Eu tirei 10 de matemática, mas eu perdi o controle do tempo, e aí não teve uma chance, só tinham 10 minutos, e a prova de física me deu aquele famoso branco. Eu não soube controlar as emoções naquele momento, e ali eu realmente fui derrotado. E aí vem a família. Meu pai, simples, disse, eu me arrebento, mas você vai fazer faculdade. E ele falou uma profecia, trabalhou muito, lutou muito para conseguir me manter na faculdade, e eu entrei na FEI em 13º lugar, uma alegria não muito alegre, né? Porque eu tinha vindo de uma derrota terrível, eu queria fazer ensino público gratuito, talvez por conta das dificuldades financeiras dos meus pais. Bom, então agora vamos entrar no campo, já que é a FEI, vamos fazer a FEI com muito orgulho, muita raça, muita dedicação. E eu fiz. Primeiro semestre passei em tudo, exceto desenho 1. Bom, vamos com uma DP, todo mundo, muitas DPs, eu fui com uma. Fui para o segundo semestre, passei em tudo, vírgula, exceto desenho 2, geometria descritiva e desenho 1 de novo. E naquela época, quando você ficasse na mesma disciplina 2 vezes, você era retido no semestre. Resultado, eu fui para o 3º semestre, cursando num sábado desenho 1, desenho 2 e geometria descritiva. E ali o sonho de ser engenheiro começou a ser meio complicado. Começou a pensar, vou voltar a jogar bola. Enfim, aquela angústia, aí entra minha mãe. Bola é passageiro. Naquela época, ser jogador de futebol era muito difícil. Então, eu fui ouvir de novo meu pai, minha mãe, e eu fui no sábado para a faculdade. Muitos amigos tiravam sarro, você não é o gênio, não é inteligente? Às vezes, as pessoas não entendem o momento que a gente está vivendo. E eu fui, aí eu criei coragem. Falei com o professor, eu queria ser engenheiro, mas eu estou com essa dificuldade. Ele falou, imagina, eu já sei disso, então você vai fazer o seguinte, você vai ser meu monitor. Eu pensei, esse cara é louco, esse professor é louco, eu não sei nada de desenho. Mas foi sentindo a dor do próximo que eu fui entendendo. E aí, o aluno sentado olhava a prancheta, eu em pé olhava a prancheta de uma forma diferente. Então, eu conseguia ver as peças. Um fenômeno aconteceu. Eu não tinha visão espacial, mas eu, em pé, conseguia ver as peças. E fui ensinando, fui ajudando. O resultado final, passei em geometria descritiva, passei em desenho 2, e quando eu vou ver a nota desenho 1, na minha época eram em folhas de papel que colavam na parede, eu olhei Walter, o último, 3. Fui para o professor e disse, professor, na primeira vez que eu não sabia nada, eu tirei 4,5, passava com 5. E agora, depois de tanto esforço, eu tirei 3. Me perdoe, eu falhei com o senhor. Assumir os erros é fundamental na vida para o crescimento. Ele disse, vem, vou te mostrar uma coisa. E quando ele foi, eu chorei. Se eu chorar agora, esquece, porque eu estou relembrando o momento. Nunca olhe só para o que você fez com você. Olhe o que você fez para a sociedade. Olha para cima. 119 alunos passaram, e é a primeira vez que isso acontece na disciplina de primeiro semestre, porque muitos alunos têm dificuldade, a gente não percebe isso. Então, eu criei um modelo, professor falando, de um monitor, e um monitor que tivesse dificuldade, e você provou que eu estava certo. A partir de agora, a FEI
vai ter monitor em várias disciplinas. E isso aconteceu e deve acontecer até hoje. Então, ele ficou um pequeno legado. A minha dor, meu sofrimento, ajudou os outros. E o professor me disse, parabéns, e se um dia você for gestor, diretor, professor, não olhe para o que sempre está bem, olhe para aqueles que têm dificuldade. E quem me conhece é exatamente assim que eu vivo. Eu olho para todos, mas eu dou muito mais atenção àquele que está com dificuldade. Hoje eu sou professor universitário, sou professor de Instituto Federal, sou pesquisador, e o que eu faço é exatamente oportunizar novidade de vida para aquelas pessoas que talvez não estejam enxergando direito. Bom, me tornei engenheiro, fui para a vida profissional, trabalhei num grupo microperiféricos, fui supervisor, fui gerente, e logo em seguida eu consegui, me convidaram para ser diretor, gerente, não lembro bem o cargo, do grupo CCE, Informática. Estavam lançando a linha de informática, computadores, impressoras, e aí os amigos, tu é maluco? CCE começou comprando errado, você é louco, sai daí, vai queimar seu nome. Mas muitas vezes a gente tem que aprender o que significa o comentário dos amigos. Pode ser inveja, pode ser verdade, mas eu não assumi aquilo como verdade, porque todo mundo fala, começou comprando errado. Aí eu criei uma frase, gosto muito disso. Eu comecei com excelência. CCE, comecei com excelência. E isso foi uma marca na minha vida. Tudo que eu procuro fazer com excelência. Eu não creio que eu comecei comprando errado. Eu entrei para mudar aquele jogo. Olha o segundo tempo aí acontecendo. A vida funciona assim. É muito interessante, eu estou segurando um pouco, porque as emoções vêm à tona. E aí, a vida seguiu nessa trajetória profissional. Até que em 1992, uma coisa aconteceu, um plano Collor, não vamos entrar no mérito, e a empresa resolveu demitir todo mundo, inclusive eu. E eu fiquei, em janeiro de 1992, dia 25 de janeiro, meu segundo filho, Daniel, nasceu. E aí eu me vi desempregado. O que fazer? Mercado fechado. Projeto retenção de dinheiro para todo mundo, projeto de vida, todo mundo preso, meu dinheiro também estava preso, não tinha condições, até que um dia chuvoso, eu vi um anúncio no jornal em Santos, procura-se professor substituto, Escola Técnica Federal, que eu nem sabia que existia. As oportunidades muitas vezes aparecem na tua vista e você tem que agarrar. E eu fui, lembro bem do dia, professora Taliba, professora Nadir, me convidaram e eu fui naquele dia chuvoso, eu acreditei, eu cheguei encharcado. E eu vinha de um hábito de ser diretor, cheio de gente me paparicando, carros da empresa, e eu vou, ele diz, você vai dar aula aqui, e a sala, gente, era complicada, chovia mais dentro do que fora, mas eu encarei, era professor substituto. Em agosto de 1992, no mesmo ano, surge o concurso público, que era raro na época, e eu fui e passei em primeiro lugar e comecei minha trajetória. Eu fui professor, fui coordenador de relações empresariais, fui gerente educacional da UNED de Cubatão, com muito carinho por essa instituição que me acolheu. E ali eu comecei a carreira e lembrei daquele professor. Eu lembrei daquele professor de 1978, olha os tempos, eu nunca esqueço das coisas, eu procuro marcar isso na vida. E isso foi tão forte que eu comecei a carreira de professor, não era dedicação exclusiva, acabei indo para várias universidades, teve uma época que eu dava 58 aulas por semana, eu subi e desci a Serra da Imigrantes, morando em Santos, e foi muito gostoso, porque eu aprendi a viver a excelência do caminho, não o fim, mas a excelência do caminho. Me diverti muito naquela época. E aí a vida foi andando, até que um dia eu sou convidado para assumir um campus na cidade de Registro, um campus recém-inaugurado, e não tinha nada, tinha vontade, ânimo. Eu já entrei com tudo, com a experiência que eu tinha, mas com a humildade que precisava ser, porque eu tive que ensinar todo mundo que foi sendo nomeado, fui aprendendo, fui construindo, literalmente o campus foi sendo construído, hoje é um campus de excelência. Não estou lá, já são 5 anos, terminei os meus 8 anos em 2021, voltei para o meu campus de origem e eu construí um laboratório de inteligência artificial com um parceirão amigo meu, professor Dr. Arnaldo,
Tem até hoje lá o EIA Lab, fazendo pesquisa, ajudando os alunos, sendo diferente. É pequeno, mas tem pensamento de gente grande. E a vida continua até que em março de 2024, eu me aposentei depois de 32 anos de Instituto Federal, com muita alegria, mas eu não sei parar. Eu me aposentei no dia 4, no dia 5 eu já tinha um contrato de pesquisador voluntário com o próprio campus. Não ganhei nada, ganhei muito, porque ali não era dinheiro, era satisfação pessoal. E foi tão gostoso que eu dei palestra, eu participei de eventos internacionais, eu fui para o Chile em projetos, a minha vida era uma alegria e foi uma alegria. Mas ela sempre tem um segundo tempo. Em janeiro de 2025, uma angústia muito forte me tocou. Eu precisava de algo mais adrenalina. E, novamente, alguém, que eu até hoje não sei quem foi, me disse, tem um edital de professor visitante num Instituto Federal de outro estado. Olha isso aí. E eu olhei, Instituto Federal Sul de Minas, Minas Gerais, campus Poços de Caldas. Não existe coincidência, existe oportunidade. Poços de Caldas é a cidade que eu tenho muito carinho, pois foi onde meu pai nasceu. E aí eu participei do concurso, foi difícil, e eu passei em primeiro lugar, e no dia 1º de abril de 2025, eu assumi como professor visitante no Parque Tecnológico. Hoje, dia 23, 24, nem olhei o calendário, porque não está dando tempo. Nesse pouco tempo, eu já estou ministrando aulas de inteligência artificial, gestão estratégica de negócios. Vou ministrar agora uma palestra de Lean Canvas, de empreendedorismo, e uma das minhas funções, além de ministrar aula, é trazer pesquisa e inovação, já que eu estou no projeto de desenvolver a governança e toda a estratégia de parque tecnológico, aceleração de empresas, incubadoras e criar startups. Bom, eu estou vivendo. Não é fácil. O segundo tempo do grande jogo da vida. E se eu pudesse deixar alguns pontos de virada, talvez você vá entender que você precisa ter pontos de virada. O primeiro foi aquele jogo de 8-0. O segundo tempo foi o jogo da virada. Se eu tiver vontade de fazer alguma coisa, faz. Não para. Continua. Outro ponto importante. Quando eu fiz 50 anos, minha esposa e filhos organizaram uma festa surpresa, foi muito emocionante. Alguns amigos, aqueles amigos que te amam ou te odeiam, nunca bem sei, me disseram, amigão, agora você dá uma desacelerada aí na aeronave, tá? Porque eu sempre digo que eu sou piloto. E eu sempre tenho uma frase quando eu estou no veículo. Eu digo, Senhor Deus, me abençoa, me ajuda, guarda, tira todos os impedimentos, tá? E quando eu estou na estrada, eu falo a sigla da placa do carro e solicito à torre autorização para decolar. E aí eu acelero e vou. Em todo momento da minha vida, eu sempre solicito à torre, que para mim é Deus, solicito autorização para fazer aquele processo. E até agora tem dado certo, tem sido muito bom. Mas eu não desacelerei, eu tinha mais conquistas, e ainda acredito que eu tenho muitas conquistas até o último dia. Sempre tem um segundo tempo. E lembrando da minha infância, eu quero ver o que tem depois da curva. Não aquela curva tamborelo que tirou de nosso convívio, nosso grande Ayrton Senna, mas a curva da vitória é aquela que eu busco. Se eu puder te ajudar, nunca desanime, pense qual é o ponto de virada, qual é a chavinha que você tem que virar para você acreditar. Hoje, eu estou no Instituto Federal Sul de Minas, estou muito feliz, muitas coisas acontecendo em tão pouco tempo, mas isso só acontece porque eu tenho uma história que foi sendo construída há mais de 47 anos, quando eu entendi que eu tinha que aprender a gerenciar e ser capitão do meu próprio time. Assim, ser capitão do meu próprio time foi o grande aprendizado de vida, e eu quero deixar um legado por onde eu passar, para que tudo possa ser o melhor possível. Eu sempre falo isso. Tem um lugar que eu ainda não fui, que eu quero ir, se Deus assim permitir. Um abraço a todos. Obrigado.